Bom, agora que já deu tempo de muita gente assistir Homem-Aranha através do Universo, bora conferir os detalhes, as surpresas, as curiosidades que esse filme trouxe pra gente. Galera, é muita coisa. E eu já adianto, eu tenho certeza que tem várias coisas nesse vídeo aqui que vocês nem imaginam que estavam lá. Então vem comigo pra conferir tudo agora. Nerd Transmitter aqui. Pô, é bom demais quando a gente vai ver um filme e ele corresponde às expectativas da gente. Ou seja, você vai esperando que ele seja top, pô, ele é top pra caramba. Ou você vai esperando que ele seja ruim, é ruim também, não importa. Ele realmente respondeu às suas expectativas. E eu vou falar por mim, eu tava realmente muito no hype pra Homem-Aranha através do Universo, principalmente por causa do primeiro, né? Eu já esperava uma animação top, com certeza. Eu esperava uma história empolgante e muitas referências legais. Pô, a gente tá falando de multiverso. Mas esse filme não só correspondeu, mas ele também superou as minhas expectativas. E como sempre, né, quando o filme vem cheio de referências e easter eggs, a gente tem uma diversão à parte. Que é o quê? Ficar buscando todos os detalhes escondidos ali. Exatamente, easter eggs, os ovinhos da Páscoa estão ali, a gente tem que descobrir onde é que eles estão. Eu fiz o dever de casa, eu trouxe um monte de coisas bacanas agora que você pode ter deixado passar. Posso adiantar pra vocês, tem costuras com CM, tem muitos simbolismos, enfim. Bora que tá na hora de mergulhar com tudo no Aranha Verso. Então já capricha no like e comenta que nota você dá pra esse filme. Tô olhando todos os comentários agora, vamos lá. Logotipos. No filme novo, eles repetiram a fórmula da abertura do Homem-Aranha no Aranha Verso, né? Quando aparecem os logotipos da Marvel e da Sony. São logotipos do cinema, dos quadrinhos e todos eles também passam por falhas. Igual nos personagens que vão pra lugares diferentes do multiverso, sem aquele dispositivo de estabilidade. Ah, e também voltou a aparecer o selo da Comics Code Authority, que é um selo antigo que vinha nos quadrinhos atestando que eles eram produtos indicados para criançada. Você sabia dessa? Estética. Eu acho que todo mundo achou bem bonita a estética do universo da Gwen, é ou não é? Esse visual não saiu do nada. Ele foi totalmente inspirado nas capas das HQs do Robert Rodrigues. E se você comparar as imagens lado a lado, você vai entender o porquê da escolha de cores do universo dela nesse filme. Ficou idêntico. Rock and roll. Ainda na abertura de Através do Universo, a Gwen aparece mandando benzaço tocando bateria com a banda dela. E você reparou o nome da banda? O nome estava escrito, né, no bumbo da bateria, tá lá. O nome da banda dela é The Mary Janes. É uma referência clara a outra paixão do Homem-Aranha. Déjà vu. Você deve lembrar que na sequência de abertura do filme 1, o Peter Parker começou falando que ele era o único Homem-Aranha, não é? Bom, na abertura do filme 2, a Gwen fez a mesma coisa. Você percebeu? Inverso. Muita coisa em Através do Universo é inverso ao que acontece com os Homens-Aranhas no CM. Sabe aquelas coisas que são iguais, mas diferentes? Por exemplo, isso que eu acabei de falar da abertura da Gwen, dando uma fala bem parecida com o filme 1. É igual, mas é outra personagem. Além disso, nesse filme, o Ned não é o melhor amigo do Peter Parker, e sim o cara que faz o bullying com ele. Também tem a condição de sempre ter um policial morto, como por exemplo o Capitão Stacy, mas sem ser exatamente ele. Tensão! A Gwen vivia uma tensão com o próprio pai dela, né? Já que ele era um policial que não via a Mulher-Aranha como uma heroína. Isso reflete duas situações bem icônicas. Primeiro, o próprio Miles Morales com o pai dele, que também era policial e também não sabia que ele era um Homem-Aranha. Mas isso também conversa com o filme O Espetacular Homem-Aranha. O Capitão Stacy mostrava ter o mesmo tipo de desconfiança e mesmo tipo de desprezo também pelo Homem-Aranha, né? Como o pai da Gwen tem. E ele falava isso na lata pro Peter Parker. Abutre! O primeiro vilão do filme é o Abutre, mas numa versão de rabisco renascentista. Ele deu um trabalho para Spider-Gwen até que o Aranha 2099 apareceu. Essa escolha de vilão foi bem proposital, já que nas HQs próprias do Aranha 2099, o Abutre foi um dos primeiros vilões que ele enfrentou. Você sabia dessa? Piadinha! A Gwen deu de cara com o Aranha 2099, mas ela não fazia ideia de quem ele era. E para tentar adivinhar quem ele era, ela perguntou se ele era um Pantera Azul, fazendo uma brincadeira com o Pantera Negra. Estranho! Foi uma referência bem rápida, mas o filme fez um aceno claro para Homem-Aranha sem volta para casa. Você viu como foi? Foi numa fala do Miguel O'Hara, o Aranha 2099. E ele disse para Gwen, Doutor Estranho e o Pequeno Nerd da Terra 199999. Claramente ele estava se referindo a Homem-Aranha sem volta para casa. Números trocados. Você deve ter achado estranho que o Miguel O'Hara lhe chamou a Terra do CM de Terra 199999 e não de Terra 66, não é? Mas a explicação é bem simples. O universo 66 é uma referência dos quadrinhos. Já a Terra 199999 é a Terra do CM. E como o Miguel O'Hara estava falando de um evento que rolou num filme do CM, ficou um número que é designado para ele. Motoqueira. Ainda na confusão do Abutre dentro do museu, também chegou aquela Mulher-Aranha motoqueira. Essa versão da Aranha é a Jessica Drill, e ela apareceu nas HQs pela primeira vez
em 1977. No decorrer das décadas, a Jessica Drill já teve alguns reboots na origem dela, e agora no filme, através do Aranhaverso, ela ganhou mais algumas modificações. Você curtiu essa daí? Black Lives Matter. Esse é o nome de um movimento social muito famoso dos Estados Unidos, da vida real, acontece realmente. E como sempre, a cultura pop representa muito a causas sociais nos filmes da Marvel. Dá pra ver escrito bem grande o Black Lives Matter na parede de um prédio enquanto o Miles tá saltando pela cidade. Mas tem mais um detalhe. Na cena que ele tá na sala da conselheira da escola, dá pra ver um bottom com as letras BLM na mochila dele. Isso também é do Black Lives Matter. Isso mostra que o Miles é engajado nesses assuntos de justiça racial. Mancha! E uma curiosidade, ok? Pra quem não se ligou, o vilão do filme 2, o Mancha estava presente no filme 1. Ele é o cara que foi atingido por uma rosquinha. Detalhe! Mas falando no Mancha, quando ele começou a explicar como é que ele foi criado, a animação passou a ser como rabiscos num papel, lembra? E o Mancha culpava o Miles pela criação dele como monstro. Mas um detalhe passou despercebido por muita gente. Nessa parte da animação, aparece um jovem de trancinhas, o mesmo penteado do Miles da Terra 42. O Miles do Mal. Ou seja, ele já tinha aparecido desde o início do filme, bem aí nesse detalhe da origem do Mancha. JJJ! Quem é mais por dentro do universo do Homem-Aranha sabe muito bem quem é o J. Jonah Jameson, chefão do Clarim Diário, né? John Jonah Jameson. E o Mala Sem Alça apareceu 2 vezes nesse filme. Na primeira ele aparece na TV chamando o Miles de ameaça, e na segunda ele aparece numa sala do jornal no universo de Lego. PlayStation! Naquela cena em que o Miles está correndo para chegar na reunião dos pais com a conselheira da escola, bom, ele corre pro dormitório para trocar de roupa. Lembra dessa? Então, nessa hora, o colega de quarto tá jogando um PS5 e tudo indica que ele tá jogando alguma versão do Insomniac Spider-Man. Você tinha reparado nessa? Não é o Ned. Ainda nessa cena, quando o Miles pediu um favor pro colega de quarto, ele respondeu: "Eu não sou o seu cara da cadeira." Isso é uma referência clara ao Ned em Homem-Aranha de Volta ao Lar. Lá ele dizia que era o cara da cadeira do Peter, indicando que ele estava ali para ajudar de qualquer forma. Herói do herói. Ainda no dormitório do Miles tem um detalhe, sabe? Um pôster na parede com o jogador sul-coreano Heung Min Son. Na vida real, esse jogador é um herói pro Tom Holland. Então essa edição no cenário foi totalmente intencional, né? Como se fosse uma homenagem mesmo. E até mesmo como uma costura entre os Homens-Aranhas do cinema. Hexágonos. O Mancha, ele começou a aprontar todas pela cidade e nessa hora o Miles, ou melhor, o Homem-Aranha e o pai do Miles colaboraram para vencer o vilão. Mas tem um detalhe muito importante que quase ninguém percebeu. Quando o Mancha e o Miles lutam em queda livre, existem alguns hexágonos, uns construtos de 5 lados, assim como tinha no colisor do primeiro filme. E da mesma forma, no Semi, muita coisa que tem a ver com o rompimento da realidade vem na forma de hexágonos. Como, por exemplo, quando as naves dos Guardiões da Galáxia dão um salto quântico, tudo em volta fica na forma de hexágono. Além disso, os próprios portais do multiverso nesse filme são hexagonais também. Esse detalhe é caprichado demais, não é? Na palma da mão. Bom, quando o Mancha aumenta ainda mais o poder dele, ele diz que tem o poder do multiverso na palma da mão dele. Isso faz uma relação direta com uma fala do Dr. Octopus e o reator de fusão em Homem-Aranha 2, em que ele disse que tinha o poder do Sol na palma da mão também. Você tinha feito essa relação de 2 vilões cientistas com poderes imensos na palma da mão? Alchemax. Aliás, falando em vilões clássicos do Homem-Aranha, se lembra da empresa que o Mancha trabalhava quando ele era uma pessoa normal? Você se lembra de já ter visto essa empresa antes nas animações do Aranhaverso? A Alchemax está presente nos quadrinhos como uma empresa criada pelo Norman Osborn, nada menos que o Duende Verde. De boas! O Mancha, ele acabou visitando vários universos e dentre eles a Terra 688, que é o universo do Venom do Tom Hardy. Infelizmente a gente não teve um vislumbre do Venom, mas a gente vê a Senhora Chen, que é a senhora da lojinha de conveniência, né? E isso explica exatamente por que ela não se apavorou quando ela viu o vilão. Ela tá mais que acostumada com esse tipo de aparição, já que o Venom é cliente da lojinha dela. Menor aprendiz. Ainda numa das viagens pelo multiverso, apareceu o universo do Lego. Lembra dessa? Essa foi bem maneira, todo mundo curtiu. Pô, foi tipo, roubou a cena. Mas aqui tá mais um motivo pra você se amarrar nessa cena, ok? Quem produziu ela foi um garoto de 14 anos, o Mequetrefe. Ele se chama Preston Mutanga. E ele chamou a atenção da Marvel quando ele postou um vídeo do primeiro teaser do filme, que ele recriou totalmente feito de Lego. Genial demais, né? Daí o garoto, ele foi convidado para trabalhar como animador dessa cena. E ficou incrível, incrível! Ninguém diz com a criança que fez aquela cena do Lego. Pô, parabéns demais. Vai longe esse moleque, hein? Destruídos! O aniversário do pai do Miles quase foi arruinado porque o Miles encomendou 2 bolos. E se atrapalhou todo até chegar em casa. Toda essa atrapalhada destruindo comida na caixa lembra muito o que rolou com Peter Parker e as pizzas em Homem-Aranha 2, né? Do Miranha.
Será que isso é um evento canônico também? Não, tô brincando nessa, né? Mas não é só coincidência, né? O início de um sonho. Quando a Gwen chegou no quarto do Miles de surpresa, vários objetos começaram a voar, que mostravam muito da personalidade do Miles. Tinha uma caneta, né, já que ele tá sempre rabiscando alguma coisa, uma carta de Magic, um tênis que lembra muito o Air Jordan e uma HQ, mas não é qualquer HQ não, é Amazing Fantasy número 15, a primeira HQ em que o Homem-Aranha apareceu. Outro herói do herói. Bom, nessa mesma cena, quando a Gwen senta na cama do Miles, aparece na parede bem atrás dela um pôster do lutador Muhammad Ali. No pôster está escrito The Way of the Butterfly, fazendo uma referência a uma frase famosa do Muhammad Ali na vida real, que dizia que para lutar bem, a pessoa deveria voar como uma borboleta e ferroar como uma abelha. Tá aí mais uma grande referência que dá suporte pro background, pra personalidade do Miles, ou não é? Lembrancinhas. Deu pra ver no caderno do Miles que ele guardou o comprovante de passagem do ônibus que ele andou com a Gwen no filme anterior. Da mesma forma, aparece numa outra cena no quarto da Gwen que ela tinha guardado uma foto que eles tiraram nesse mesmo ônibus. Pô, é fofo pra caramba, né? Lugar favorito. Em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, os aranhas acabaram confessando que tinham um lugar favorito pra pensar. E não foi diferente com o Miles aqui em Através do Universo. Ele até levou a Gwen lá no lugar favorito dele e eles pensaram juntos sobre a vida. E esse lugar é o telhado do banco da cidade. Um outro olhar. Nessa sequência que o Miles e a Gwen estão no telhado do banco, né, durante um bom tempo eles ficam lá sentados de cabeça para baixo, olhando a cidade de um ângulo totalmente diferente. Isso é um simbolismo bem legal para a forma que eles dois entendem o que é ser um aranha. De alguma forma, os dois acabam ditando as próprias regras e agindo fora do que os outros veem como certo. Eles veem tudo diferente das outras pessoas, inclusive diferente de outras versões de Homens-Aranha. Invertido, a Gwen se despede do Miles e vai investigar sobre o estrago que o Mancha estava fazendo por ali. O que ela não sabia é que o Miles estava espiando ela. O mais legal é que teve uma parte que ele apareceu bem perto dela, pendurado de cabeça para baixo, e a gente sacou na hora a referência daquele beijo clássico lá do Peter Parker de cabeça para baixo. Essa cena ficou maneira, mas ficou clássica demais. Spider-Punk. O Spider-Punk, ele deve ser um dos personagens mais icônicos desse filme. Talvez o mais icônico. O bacana é que tem muita referência da cultura pop e da vida real nesse personagem. Você deve ter notado, por exemplo, que tudo nele tinha referências visuais como se fossem recortes de jornal. E isso é um dos ícones do movimento punk rock. As capas dos discos punk nos anos 70, por exemplo, tinham muito dessa estética de recorte de jornal. Por exemplo, a banda Sex Pistols. Sem contar o visual e toda a postura do Spider-Punk, aquele jeitão descolado, provocativo, que não tá nem aí pra autoridade, sabe? Isso é o puro suco do punk rock inglês. Vilões ilustres. Quando o Miles chega em Nova York e vai conhecer a sede das Pessoas-Aranha, ele passa por uma sala com vários vilões aprisionados, prontos para serem mandados para cada local de origem, né? Ali dava pra ver o Kraven, o Rhino, o Dr. Octopus e o Mistério. Você tinha percebido todos eles? Reprise! Mas dentre esses vilões ilustres que eu acabei de falar pra vocês, uma das surpresas mais maneiras foi a aparição em live action do Donald Glover como Gatuno. Ele literalmente reprisou o papel de Gatuno que ele gravou pro Homem-Aranha de Volta ao Lar. Além de uma surpresinha, esse evento acaba conectando de alguma forma o Aranha-Verso ao Sam. Pô, isso foi de explodir cabeça, bom demais. Mão leve. Bom, você deve ter visto que o Spider-Punk pegou várias tralhas lá na sede dos Aranhas. O que muita gente não deve ter percebido é que provavelmente ali ele já estava se prevenindo para fazer um dispositivo extra, aquele bracelete pirata que ia ajudar a Gwen no final do filme. Você tinha feito essa relação? Tobey e Andrew. Foi rapidinho, né? Mas como as mortes do Tio Ben das versões do Capitão Stacy eram exemplos de eventos canônicos, o filme acertou em cheio em mostrar flashes desses eventos com os aranhas do Tobey Maguire e do Andrew Garfield no CM. Amazing Spider-Man. E falando nas mortes do Capitão Stacy e as variações dele pelas diferentes linhas temporais, o Miguel O'Hara explicou que esse era um evento canônico que tinha até um nome específico, ASM 90. O nome não é à toa, ok? ASM 90 faz referência a Amazing Spider-Man número 90, o quadrinho em que o Capitão Stacy morreu pela primeira vez. TVA. Na sede da Spider Society, o Homem-Aranha 2099 revelou a composição do multiverso. E o detalhe mais impactante foi o visual do holograma que ele mostrou. A linha do tempo azul brilhante com realidades ramificadas foi idêntica ao que já tinha sido feito no CM. Primeiro na série do Loki e depois em Homem-Formiga em Vespa Quantumania. A teia. O Miguel O'Hara ele acabou explicando também sobre a grande teia da vida e do destino, que é um tipo de ligação entre todos os aranhas de todos os universos. Bom, pra quem só tá no CM, isso pode ser novidade, mas fica sabendo agora que essa teia já existe, há muito tempo nos quadrinhos e une todas as versões de Pessoas-Aranha através do sentido aranha. Cânones!
Os eventos canônicos, eles foram um dos temas centrais do filme através do Aranhaverso. Mas não é a primeira vez que você viu isso, não. Já tava tudo lá, galera. No episódio de What If, quando o Doutor Estranho interferiu na realidade e acabou com ela, também nas incursões do Multiverso da Loucura. Tudo isso é o mesmo fenômeno e tem o mesmo efeito. E quem tá doido com essas referências é quem? O Kang. Isso, no mínimo, coloca os filmes de animações do Homem-Aranha conversando, ok? Com a fase 5 do CM. Você entendeu isso, né? Aranhas. Será que você conseguiu identificar todas as versões de aranhas que apareceram no Aranhaverso? Eu acho que vai ser impossível, pelo menos até o filme sair no stream, né? Pra gente poder pausar quadro a quadro. E mesmo assim, ó, eu vou falar pra vocês, vai ser dureza. Porque, ó, são mais de 200 versões de aranhas que já existem nos quadrinhos e outras criadas especialmente pro filme. Mas por hora a gente tem algumas referências muito legais que chamaram a atenção. A Penny Parker voltou para algumas aparições rápidas nesse filme e com o novo Spider-Bot. O Gato-Aranha arrancou boas risadas da galera aí. Ele é original da Terra 999 dos quadrinhos. E talvez um dos mais inusitados tenha sido o Spider-Rex, que apareceu pela primeira vez na série Edge of Spider-Verse de 2022. Deu pra ver também a Mulher-Aranha Ciborgue, o Spider-Mobile, que é aquele carro lá, o Homem-Aranha com um saco de papel na cabeça, Spider-UK, o Homem-Aranha da série Sem Limites, 1999, o espetacular Homem-Aranha da animação de 2008, Homem-Aranha de Traje Preto, né, que não fica claro se é simbionte ou não, mas tava lá, Homem-Aranha do PlayStation, Homem-Aranha Lobisomem, Homem-Aranha Superior, o Spider-Cop, né, o Homem-Aranha Policial que surgiu no PlayStation 4, Homem-Aranha Canadense com taco de rock, Lady Spider, é Homem-Aranha pra todos os gostos. Se notou mais algum, já vai comentando aqui embaixo. Dublagens. Falando em versões de Homem-Aranha, o Peter, que a Gwen machucou, o da Terra 65, foi dublado originalmente pelo Jack Quaid, o Huey de The Boys. Essa você sabia? Ah, e o Aranha que disse pro Miles que não tinha pra onde ele correr, foi dublado pelo Metro Boomin, o mesmo músico responsável pela trilha sonora do filme. Meme. Porra, não podia faltar, né, galera? Tava até no trailer, mas não dá pra deixar pra trás, tem que ter lá. A Sociedade Aranha em peso tava em busca do Miles quando foi anunciada a ordem de capturar o Homem-Aranha. Daí foi só a curtição. Todos os Homens-Aranhas apontaram uns pros outros, como acontece no meme. Porra, maneiro demais, acho que todo mundo pescou essa. Número 42. O lance da aranha número 42 é uma referência direta dos quadrinhos. O número 42 também é muito simbólico. Esse era o número da camisa do jogador Jackie Robinson, que foi uma lenda do beisebol na vida real. Ele foi o primeiro jogador negro da história da Liga de Beisebol Americana. O Jack, ele usava a camisa 42 no time Brooklyn Dodgers, na década de 1940. E da mesma forma como o Jack foi o primeiro jogador negro e rompeu a barreira entre raças no esporte, o Miles foi o primeiro Homem-Aranha negro. Aliás, o Miles está usando uma camisa de beisebol no aniversário do pai dele. E claro, é a do Brooklyn Dodgers com o número 42 estampado nela. E também é um número do universo, onde ele vai parar no final do filme. Então o número ficou bem mais significativo, entende? Coloração. Bom, talvez você não tenha percebido conscientemente, mas cores do mundo da Gwen variam de acordo com o humor dela. Percebeu isso? Isso ficou bem claro na cena de reconciliação da Gwen com o pai. No momento que ela tá triste, é tudo azulado. Mas no momento que eles se abraçam, tudo vai ficando rosa a partir dela. Ou seja, a percepção do mundo que a gente vê ali, vendo que a própria Gwen sente. Azul! E falando nas cores dessa sequência da Gwen com o pai dela, fica aqui uma curiosidade, ok? Não é à toa que foi escolhida a cor azul pra pintar o mundo quando ela tava triste. Em inglês, né, quando alguém tá melancólico, sabe, tá deprimido, se diz que a pessoa é blue. Azul mesmo, exatamente isso. Isso é senso comum e muito difundido na cultura popular. Então não dá pra ser diferente. Toda vez que o mundo da Gwen tava azul, é porque ela tava triste. Guarda essa informação que você pode aplicar a referência do azul pra muitos filmes daqui pra frente. Tudo azul. Pô, bom demais, né? Tava na cara. Tem gente que demorou mais, tem gente que demorou menos pra perceber que o Miles tinha caído no universo errado quando ele quis voltar pra casa. Pô, mas as pistas estavam na cara da gente, galera. Literalmente na nossa cara. Uma delas é quando a mãe dele pergunta se ele tinha mudado o cabelo. Era uma pista simples, né? O nosso Miles não tinha mudado o cabelo. Então, assim, algo de errado não estava certo. Mas tem outro detalhe ainda mais impactante, bem mais. Os olhos da mãe do Miles no universo 42 eram verdes, diferente da mãe do Miles que a gente conhecia, que sempre teve os olhos castanhos. Além disso, a própria cidade tinha uma tonalidade verde no geral, né? Já esfregando na nossa cara que o Miles estava no lugar errado. Você tinha percebido esses detalhes? Sobreposição. Outro simbolismo muito interessante nesse universo 42 é quando o Miles vê o grafite com a imagem do pai dele. Nesse universo, o Capitão Jeff, né, o pai dele, tá morto. Mas se você reparar, o desenho foi feito em cima de outros rabiscos, mais especificamente nos nomes Pichelli e Bendis. Esses são sobrenomes de dois dos criadores do Miles Morales,
a Sara Pichelli e o Brian Michael Bendis. Não é só uma citação do nome dos criadores, isso mostra que aquele universo é diferente da obra que eles criaram. Isso fica muito nítido com o Miles sombrio que a gente ia conhecer em seguida. Saco de pancada. Já no final da história, o Miles foi capturado pela versão alternativa dele na Terra 42. Nisso ele foi amarrado num saco de pancadas. Essa cena faz uma referência direta ao Peter Parker no primeiro filme, que estava sendo interrogado da mesma forma, amarrado num saco de pancadas também. Upgrade! A Gwen se deu conta do problema que o Miles tinha se metido e reuniu uma baita equipe para resgatar o Miles. Ok, nisso a gente viu a volta do time do primeiro filme, mas com a adição dos novos personagens queridinhos da galera, o Spider-Punk e o Pavitri. Agora diz você, manda outro que eu não citei aqui embaixo. Duvido, hein? Lançado o desafio. Toca aqui agora pra você se inscrever, a gente vai continuar rumo ao infinito, porque isso não para, percebe? A gente acha que vai acabar, não para, sempre. Quanto mais, melhor. O universo energético é isso, com você aí do lado. Melhor ainda, tamo junto sempre, galera. Obrigado de coração. Até a próxima. Fui!